A explanação que nós vamos fazer é sobre o valor da oração. Nós estamos por base o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, 27, que é Pedis e Obtereis, e também o Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 2, Lei da Adoração, a Prece. Primeiramente, nós vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho, o que nos diz o que é a prece. Nesse item, que é o item 9 desse capítulo 27, nos fala ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Podemos ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Para a gente dar início à fala, nós vamos dar uma olhadinha em uma prece que abarca louvar, pedir e agradecer. É uma prece muito bonita que foi feita pela Maria Dolores e está no livro, deixa eu pegar aqui só um minutinho, está aqui. Se chama Antologia da Espiritualidade de Maria Dolores. A prece, o título do capítulo é Mas rogo-te, Senhor. Então nós vamos notar que ela pede, agradece e louva a Deus, trazendo os três itens, né, lá do Evangelho, tanto da resposta do Livro dos Espíritos, nesse sentido. Senhor, eu te agradeço, não somente as horas boas de felicidade, em que meu coração tranquilo, crente, dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinos sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção da ternura, em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. Agradeço a amargura que a incompreensão me traga, o estilete da crítica ferina, que tanta vez me opine o peito, enxaga para que eu saiba amar sem reclamar mais. Agradeço o sorriso da esperança, com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo um futuro risonho pela fé natural. Agradeço-te a lágrima dorida com que me limpas a visão, a fim de que eu prossiga, trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sobre a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Olha que coisa bonita a Maria Dolores nos trazendo essa prece chamada Mas rogo-te, Senhor. É muito interessante porque ela faz com que nós nos liguemos a Deus para que nós tenhamos força suficiente para passar pelas dificuldades, pelas adversidades que hão de vir e já vieram pelo nosso caminho. Porque é natural, no mundo de provas e expiações, em que nós estamos com o nosso passado compuscado pelo mal que nós mesmos cometemos, então nós estamos colhendo simplesmente aquilo que nós fizemos. Nós somos herdeiros dos nossos atos. Só que hoje a dor, às vezes a desesperança, o sofrimento é muito grande. Então nós temos que nos apegar a Deus e à prece, porque a prece nos liga a Deus. Mas como a prece nos liga a Deus? Então nesse mesmo item do Evangelho, que é a ação da prece e transmissão do pensamento, nos explica que nós estamos banhados todos num fluido, que é o fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é muito mais rápido que pensamento, mais rápido que ar, mais rápido que vamos dizer assim, que qualquer tipo de velocidade. Você pensou, está lá. Então, quando nós estamos
E aqui explica nessa lição do Evangelho que é o pensamento e a vontade. Mas o pensamento estando ligado àquilo que nós estamos pedindo àquele ser, de coração. Porque não adianta nós estarmos fazendo uma prece, essa prece, vamos dizer assim, de uma forma decorada, de uma forma automática, mecânica, e a nossa mente em outro lugar. Por isso que diz o Evangelho, pensamento e vontade. O pensamento naquilo que nós estamos fazendo, naquele momento, entrando para dentro de nós para nos comunicarmos com Deus. Nós pedimos, ele já está ao nosso lado, na verdade ele não sai do nosso lado. Nós rogamos, o fluido cósmico universal já transmite essa prece para seus prepostos, os espíritos superiores, aqueles espíritos para os quais nós pedimos. Muitas vezes a gente pede para o Dr. Bezerra de Menezes nos dar uma força, Eurípides de Barçanufo e outros tantos, né, que nós sabemos que estão em grau de evolução já um tanto quanto acima, vou dizer, de mim. Então a gente pede e esses espíritos recebem, através desse fluido cósmico, essa prece. Agora, mas por que nós estamos fazendo essa prece? Ela vai tirar das nossas vidas, nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas, vamos dizer assim, os nossos compromissos assumidos ad edrem. E então nós vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta. Kardec fazendo a pergunta e os espíritos respondendo. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas aqui têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Essa é a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Por exemplo, a resignação. Nos resignarmos às vezes a determinadas situações que nós não temos como mudar. Então Deus nos dá força para passar por aquela dificuldade. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma deficiência física. Essa deficiência física não pode ser mudada agora, embora toda a tecnologia ortopédica, mas às vezes não tem como se mudar. Nós temos os recursos, nós temos todos os instrumentos, os equipamentos moderníssimos, mas a deficiência permanece, por enquanto, nessa vida. Então nós temos duas formas de vivenciar essas dificuldades, que seria pela revolta, revoltados, de uma forma violenta, de uma forma vamos dizer assim, a agredir a Deus a todo momento, dizendo que Ele é injusto com a gente, ou de uma forma que, resignação, por exemplo, Senhor, eu sei que nesse momento estou passando por essa dificuldade, por essa deficiência física, mas eu sei também que isso vai passar. Isso um dia vai passar. Momentaneamente, eu não tenho como mudar essa situação, então eu me resigno a isso. Mas Joana de Ângeles nos fala sobre a resignação dinâmica. É um tanto paradoxal. A resignação pressupõe uma estagnação, uma tranquilidade, uma parada, né? Só que o dinamismo é você resignar e tentar de todas as formas minorar aquela situação ou aquele sofrimento, quando não, no caso de uma deficiência física, uma moral, trabalhar para que se minimize aquelas dificuldades. Haroldo Dutra Dias, ele sempre nos fala que existem dois tipos de preocupação, a improdutiva e a produtiva. A preocupação improdutiva são coisas que nós não temos como mudar. Por exemplo, ele exemplifica assim, a guerra da Ucrânia. Nós não temos como fazer, só que nós vamos sentir aqui no Brasil os reflexos. Então, como nós não temos, como eu vou ficar me preocupando? Não que eu não seja cristão, sim, eu tenho que orar por eles, mas ficar com aquele constante toda hora vendo notícias, tudo tal, não, mas buscar depois a solução para as consequências. E a preocupação produtiva é aquela que nós podemos modificar algumas coisas
por nós mesmos. Então nós temos que discernir isso. E a prece nos ajuda a isso, nos dá essa força necessária, nos dá a resignação dinâmica para que possamos trabalhar e fazer as modificações necessárias dentro daquilo que é possível ser modificado, ou conviver com aquilo de uma forma mais saudável com o que não é possível ser modificado. A resignação, isso a prece nos dá. A força que essa prece nos dá, como o título da explanação, ele nos remete a, vamos dizer assim, o valor da oração. E esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 27, nos fala muito sobre maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Nos fala das preces, da transmissão, né, das preces inteligíveis e da prece pelos mortos. Por que as preces inteligíveis? Muitas vezes nós queremos orar, mas orar de uma forma que não... Basicamente, vamos assim dizer, eram feitas orações ou preces em latim. O que nós poderíamos aproveitar desse idioma que a gente não conhece? Então não dá, porque como diz aqui no Evangelho, é pensamento e vontade, nós temos que estar pensando, raciocinando aquilo que está sendo falado e entendendo aquilo que está sendo falado. E a prece, ela tem um valor em todos os momentos das nossas vidas. Olha, se não fosse pelo acreditar em Deus, se não fosse pela força da prece, se não fosse pela fé que todos nós temos, uns menos, outros mais, não teríamos passado por essas dificuldades da humanidade nesses últimos 2, 3 anos. E as dificuldades hão de vir, e nós temos que preparar para isso. E a melhor forma de nos preparar e de estarmos juntos com, vamos dizer assim, Deus e conosco mesmo, é a prece, que ela nos aproxima, ela nos dá força, ela nos ensina a abrir os nossos canais para a espiritualidade superior e receber, vamos dizer, os influxos, né, para que a gente possa buscar forças, né? E aqui diz no Evangelho, esse fluido cósmico universal, recebe da vontade, a vontade, uma impulsão. Ele é impulsionado, ele é o veículo do pensamento. O fluido cósmico, como o ar é do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento como o ar transmite o som. Olha que interessante, a força desse fluido cósmico universal. E como está lá no Livro dos Espíritos, a respeito, nós não temos muitas vezes como evitar determinadas coisas, a não ser pela resignação. E a prece, esse que nós movimentamos, esse instrumento que nós movimentamos com a nossa vontade, vai nos dar força para isso. Diz aqui naquela pergunta 663, né? A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem as provas e expiações. Havemos dito que a prece nunca, olha, nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Olha que coisa, é um grande resultado. E eles nos explicam muitas vezes que nós que buscamos a maior parte das nossas dificuldades, dos nossos problemas e das nossas dores. E ela nos dá força para que a gente tente, como que, refazer, né? Retomar o rumo da nossa vida. Eles dizem também nessa parte do Evangelho,
em relação às nossas dificuldades, ao que nós estamos passando, às expiações, etc. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e distensões. Se o mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação a outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles, grosso modo. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que lhe recorrem da sua maneira de proceder? Os canais. Nossos canais para com o alto são abertos através da prece. Nos tornamos receptivos às boas intuições, às inspirações, e muitas vezes tomamos o caminho correto e temos força para seguir aquele caminho correto. Absolutamente todos nós, temos um anjo da guarda, um guia espiritual, porque Deus não nos deixa à míngua, inclusive porque a todo momento está com a gente e a todo momento ele está ao nosso lado. Esse anjo, esse guia espiritual, muitas vezes nos fala através da nossa mente, como se fosse uma vozinha lá no fundo nos dizendo: não faz isso, que você vai se dar mal. Não age dessa forma, que isso pode te trazer grandes problemas. Mas, como nós olhamos às vezes para o outro lado, nós abafamos essa vozinha e optamos por outro caminho. Sofremos. Se ouvíssemos aquela voz que nos foi inspirada e seguíssemos o caminho que ela nos apontou, não teríamos tanto sofrimento e tanta dor. Mas isso faz parte do nosso amadurecimento, faz parte do nosso crescimento espiritual. Nós erramos, aí a gente busca aprender, nós nos equivocamos, aí nós buscamos o caminho correto, nós tentamos, mas não conseguimos. O importante é persistir. A evolução, ela é muito, vamos dizer, às vezes dolorida. Nós temos uma história, nós trazemos dentro de nós uma história multimilenar, não é nem milenar, é multimilenar. Nós fomos criados há bilhões de anos e vemos nos desenvolvendo, passando pelos reinos, chegando ao nominal, onde nós começamos a desenvolver nossas potências divinas, porque nós somos filhos de Deus e essas potências estão dentro de nós, mas nós nos equivocamos a partir do momento que tivemos o livre-arbítrio, que é a vontade de nos dirigir de acordo com a nossa vontade. Nós começamos a fazer as nossas escolhas. Só que para toda escolha existe uma consequência, tanto para o bem quanto para o mal. O apóstolo Paulo, ele nos fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E pelo andar das carruagens dos tempos, através das viagens, pelas reencarnações, que é um dos princípios da doutrina espírita, pluralidade das existências, nós vamos errando, vamos acertando, vamos como que sendo educados, porque o que nós passamos não é um castigo de Deus, é um método educativo para que a gente possa se realinhar com a nossa própria consciência e nos enquadrar dentro das suas leis. Sofremos, aprendemos, choramos, a dor vem, nos ensina e vai nos martelando pouco a pouco. E quando estamos preparados para uma determinada expiação ou prova, ela vem, porque Deus não antecipa, vamos dizer, muitas coisas quando Ele sabe que nós não suportaríamos.
Por exemplo, tem um livro que chama Confidências de um Inconfidente, de Tomás Antônio Gonzaga. Nesse livro, Espírito, nesse livro ele diz que o aleijadinho lá de Ouro Preto, que tinha hanseníase, caía os pedaços de sua mão, caía pedaços de seu nariz, de sua orelha quando ele estava trabalhando, né? E perguntaram, né, por quê? O porquê? Os mentores explicaram que ele, 400, 500 anos antes, ele tinha sido um guerreiro muito cruel e que machucou demais a humanidade. Não respeitava idosos, nem crianças, nem mulheres, nada. Passava por cima de tudo, matando-os, tratando de uma forma cruel. Só que passou-se 400 anos para que viesse esse tipo de expiação para ele, que era a hanseníase, chamada de lepra. Porque se fosse antes, ele não teria como passar por essa prova e essa expiação. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Como assim? Porque prova muitas vezes nós não temos necessidade de passar. Mas lá com os nossos mentores espirituais, quando nós vamos fazer o planejamento da nossa reencarnação, nós pedimos determinadas coisas que nós não precisávamos passar. E eles nos recomendam, olha, será que você suporta? Será que não? Tudo bem, então vai. Aí a gente está sendo testado na nossa resistência físico-moral espiritual, fortalecendo os nossos músculos espirituais. E isso a prece que está como nosso instrumento para conseguir passar por essas dificuldades. Porque nós nos ligamos a Deus, nós nos ligamos aos bons espíritos, nós nos ligamos àqueles parentes queridos que já partiram e estão em condição de nos ajudar. É muito bonito isso. E ela tem força. A prece é uma coisa... no livro Maria João de Deus, da mãe de Francisco Cândido Xavier, quando estava desencarnada, e num orbe um pouco mais feliz que a Terra, estava ela sentada junto com o seu guia, ou seu mentor, e olhando para a Terra. Aquela estava sendo envolvida por uma névoa muito forte, uma névoa pesada, né? Carregada. E ela falou, o que está acontecendo lá na Terra? Ele falou, olha, vai eclodir uma guerra mundial, porque alguns países precisam de evoluir. Não que Deus queira a guerra, mas aproveita-se às vezes dessas calamidades e catástrofes para alguns países evoluírem. E então vai, infelizmente, por, vamos dizer assim, incúria do ser humano, acontecer essa guerra. E ela viu alguns feixes de luz muito fortes, saindo daquela névoa, né? Aqueles feixes de luz muito fortes, muito forte, muito forte. E ela perguntou, mas que luz é essa? O que é isso? Aí ele disse, isso são as preces das pessoas que estão orando com o coração. Olha, pensamento e vontade. Elas ultrapassam qualquer limite e, como nos fala aqui no Evangelho, nós entramos em contato com os seres daqui ou do espaço. Porque, como outro princípio da doutrina espírita, o quinto, pluralidade dos mundos habitados. Não é só na Terra. E outra, não só essa faixa em que nós nos encontramos material, várias faixas aqui na Terra que nós não vemos, com vibração de uma forma diferente e um pouco mais evoluídas. Aqui no orbe, na crosta não, mas vai subindo, vai subindo. Então é uma coisa da natureza, é uma coisa da vida, com a qual nós temos que, através desse estudo, através do conhecimento, e pouco a pouco, nós nos ligando ao bem. Oh, mas é uma coisa meio, vamos dizer assim, sei lá, meio cafona, né? Isso é uma palavra nossa daquela época. Você fica, prece, não? Ora, mas é um instrumento. E o estudo nos mostra da eficácia desse instrumento, que é uma dos itens desse capítulo do Evangelho. A eficácia da prece. Ela é eficaz? Claro que é eficaz. E como diz nesse
transmissão do pensamento, olha, só dela nos esclarecer para que a gente não cometa as mesmas coisas, ela já tem uma, vamos dizer assim, um valor muito grande. Só de evitar com que cometamos algumas ignomínias, algumas besteiras, alguns equívocos. Agora, nós que estamos mais adultos, se fizermos um balanço das nossas vidas, eu estou com 67 anos, se eu fizer um balanço e começar da época que eu me recordo por gente, fazendo, olha, eu errei naquele ponto, olha, a maioria dos problemas que arrumei na minha vida foram plantados nessa vida. Não são consequências do passado. Do passado, só os grandes traumas, os grandes, vamos dizer assim, as grandes comoções, aí pode-se dizer que seja do passado. Mas o restante é tudo hoje. E o valor da oração nos esclarece para que nós não cometamos mais. Para que a gente possa se sintonizar com o alto e saber, isso eu posso, isso eu não posso, isso vai me fazer bem, isso não vai me fazer bem. E aqui no Livro dos Espíritos tem mais uma pergunta muito interessante, que fala, a prece, só um minutinho, a prece torna o homem melhor? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Mas Kardec, não satisfeito, faz outra pergunta. Como é que certas pessoas, olha só, que oram muito, são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impenitentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Respondem os espíritos, o essencial não é orar muito, é orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura, da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira que aplicam. Atente-se para essa partezinha, o estudo de si mesmos. Aí voltamos novamente lá para 919 do Livro dos Espíritos. Como eu vou me estudar a mim mesmo? Conheça-te, a ti mesmo. Mas como? Ora, todos os dias faça um balanço da sua vida, isso o Santo Agostinho nos dizendo. Faça um balanço da sua vida, vê onde você errou, onde você não errou, e procura ir corrigindo pouco a pouco, Mas, e se, Kardec, olha só a perspicácia, e se eu, como ser humano, tenho muitas vezes o costume de justificar minhas falhas, Aí os espíritos respondem a ele, muito fácil, você se coloca no lugar da pessoa e pergunta, eu gostaria que você estivesse fazendo isso para mim? Olha que interessante. Então, esse estudo, esse conhecimento, nós temos que trazer para dentro de nós e a prece nos abre a mente para isso, para a autoaceitação, para o auto-perdão, não é auto-piedade. Todos nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos em luta, em crescimento espiritual. Vamos chegar à plenitude, que é a perfeição relativa, não absoluta, porque absoluta é só Deus. Mas através dessas reencarnações, nós vamos seguindo esse rumo ascendente. Ou um degrau, ou meio degrau, ou 10 degraus. Depende da gente. E esse conhecimento nos mostra que nós mesmos somos falhos. Então por que cobrar a perfeição das outras pessoas? Que nós mesmos temos os nossos problemas. Por que então nós projetarmos esses nossos problemas nas outras pessoas e as culpar? Que nós também temos nossas deficiências morais, como todos o têm. Como nós podemos cobrar se nós ainda imperfeição nós temos? Aí, através desse conhecimento, dessa busca, do respeito pelas pessoas, de como elas são, como elas agem, meu Deus,
É ela. Essa pessoa tem sentimento, tem desejo, tem sonho. Essa pessoa tem as suas necessidades, que não são as minhas. Então por que eu quero que ela faça tudo aquilo que eu quero fazer? Não. Cada pessoa é uma pessoa. É o respeito. E muitas vezes, quando agredidos, nós temos que olhar para essa que nos agride como uma pessoa doente. Que ela só pode chegar nesse ponto. Ela não consegue mais que isso. Se ela chega só nesse ponto, nós, hoje, com conhecimentos que temos da doutrina espírita, é sabermos perdoar. Se não perdoar, ou se não soubermos perdoar, pelo menos não revidar, pelo menos não tentar como que cobrar aquilo que ela ainda não pode dar. Cada um dentro do seu limite, dentro da sua faixa e dentro das suas necessidades. Por isso, o Evangelho de Jesus em nossos dias e principalmente a prece. A prece em todos os momentos, na hora que a gente acorda, antes de dormir, no momento que a gente está ficando irritado, prece. Prece que é o alimento do espírito, muito às vezes mais importante que o alimento do corpo físico, embora não possamos deixar desse alimento, mas o alimento do espírito é de suma importância. Por isso, a prece nos nossos dias. Esta é a mensagem da noite. Muito obrigado a todos de ambos os lados da vida.